Olá, bênçãos de Deus, como é que estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos começar aqui, pessoal. Eu tô aqui no sítio ganhando uns caju e fazendo algumas coisas e resolvi, falar um pouco da palavra de Deus para vocês. Aqui em Mateus capítulo 7 e verso 13 e 14, vai falar sobre a porta estreita e a larga, ou o caminho estreito e o caminho largo, Que fala assim: entrai pela porta estreita, porque largo é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por elas. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Aqui na palavra de Deus, Deus fala de dois caminhos. Fala do caminho largo e o caminho estreito. O que é o caminho largo? O caminho largo é aquele caminho que você pode fazer tudo que você quiser. Você pode fazer tudo que você quiser, nada vai te impedir. E o estreito é aquele que você não pode fazer tudo que você quer, mas sim a vontade de Deus. E na palavra de Deus fala que são muitos que vão pelo caminho largo e poucos que vão pelo caminho. Então, pessoal, o caminho estreito é um caminho cheio de espinho, estreito, agora tão estreitinho, pessoal, que o caminho estreito eu comparo com um homem, porque Jesus disse que ele é o caminho. Então, se ele é o caminho, então o caminho é da largura de um homem. E para a gente seguir esse caminho estreito, não é fácil não, viu? Tem espinho do lado, espinho do outro. Você vai seguindo, e você sofre de um lado e você sofre do outro, fura de um lado, fura do outro, mas você vai permanecendo. Não, eu vou seguir o caminho estreito, porque lá na frente eu vou encontrar a vida. A vida, pessoal, que é Cristo Jesus. Quem consegue ir neste caminho, pessoal, e não se desviar do caminho estreito, lá na frente vai encontrar a vida, que é Cristo Jesus, pessoal? Até tem pessoas, pessoal, que começa a caminhar nesse caminho estreito, segue no caminho estreito, e lá na frente ele acha tão difícil, é tão difícil a gente seguir esse caminho estreito, enquanto aqui tem um caminho largo que eu posso caminhar. Eu vou andar nesse caminho largo. E sai do caminho estreito e começa a seguir o largo. Essas são as pessoas que aceitam Cristo, começam a fazer a obra de Cristo, começam a pregar a palavra, começam a se transformar em uma nova criatura, e lá na frente não suporta. Não suporta, pessoal, porque não é fácil. Quem dizer que é fácil servir a Jesus, quem dizer que é fácil ser evangélico, ser cristão, não é fácil, pessoal, é difícil. Mas não é impossível. Porque quando a gente segue a Cristo, nada é impossível. Quando a gente segue a Cristo com fé, a gente não consegue se desviar nos caminhos do Senhor. Muitos começam a seguir o caminho estreito e começam a olhar para o defeito dos irmãos, começam a olhar para o defeito do irmão e deixam de olhar para Cristo. Porque quando você olha para Cristo, pessoal, você consegue caminhar no caminho estreito até o final. Agora, se você começar a caminhar no caminho estreito e começar a olhar para as falhas dos irmãos, para um defeito do outro, você finda caindo e correndo para o caminho largo. Muitos são esses que começam a seguir no caminho estreito e depois, antes da jornada, ele volta para o caminho largo. É tipo da coisa, pessoal. O caminho estreito tem seu sacrifício. Porque Deus fez o sacrifício de enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz por mim e por você. Então, por que é que nós não pode fazer um sacrifício também, pessoal, para servir a Cristo? Eu estou aguando aí essas plantas e eu fico pensando assim, aqui nesse sítio da gente, quando nós apanhamos esse sítio, não tinha nada, pessoal, só era mato, mato e mato. Então, nós começamos a derrubar o mato, começamos a limpar, começamos a plantar umas plantinhas de coco, e hoje já está aí um sítio bonito, maravilhoso, dando fruto pra gente, E como vocês veem que eu estou aguando aí, gente, tudo tem um sacrifício, pessoal. Tudo tem sua luta. Para você conseguir alguma coisa na vida, você tem de lutar. E por que não servir a Cristo não tem ter sacrifício? Tem que ter sacrifício, pessoal. Para servir a Cristo tem que ter sacrifício. O caminho estreito é difícil, sim. O caminho largo é fácil. Mas o caminho estreito leva à vida e o caminho largo leva à morte. Então que você venha escolher a seguir o caminho estreito, pessoal. Porque o caminho estreito nós vamos chegar lá na frente e vamos encontrar
com Jesus de braços abertos para nos abraçar. Não é verdade, pessoal? Não estou dizendo que vocês são obrigados a seguir o caminho estreito. Claro que não, só estou simplesmente pegando a palavra de Cristo e falando para vocês do que Deus deixou escrito, Jesus deixou escrito, que tem um caminho largo e tem um caminho estreito. E o meu direito como cristão é falar do amor de Cristo, né? E eu achei isso aí uma palavra tão linda, pessoal. Porque Deus diz assim, te esforça que eu te ajudarei. Então a gente tem que se esforçar, gente. Tá difícil o caminho estreito? Tá difícil, mas nada é impossível. Nada é impossível. Então que você venha, pessoal, meditar nessa palavra, né, de Deus. Essa palavra que está aí nesse vídeo. Enquanto vocês assistem o vídeo, vocês ficam meditando, pessoal. Foi luta e é luta até hoje, pessoal. A gente vive lutando no sítio. Quem tem sítio sabe, pessoal, que é difícil, não é fácil. A gente luta. Quando chove fica maravilha, né? Mil maravilha, mas depois quando vem, passa o inverno, pessoal, aí começa o solzão quente, a gente tem de aguar a planta. E assim é a nossa vida, né? Seguindo, lutando, né? Trabalhando, se sacrificando, pra gente ver tudo bonitinho lá na frente, pessoal. Pra lá na frente dar fruto. Mesmo assim, é a palavra de Deus diz que a gente tem que seguir pelo caminho estreito, porque os caminhos estreitos levam a vida. Então, pessoal, que nós venhamos pensar nisso, Senhor, será qual é o caminho que eu estou seguindo? Será que eu estou seguindo o caminho estreito ou o caminho largo? Tem muitas pessoas, gente, que confessam a Cristo como o único verdadeiro Salvador, mas continua seguindo no caminho largo. E todos nós sabemos que esse caminho largo leva à morte, pessoal. Então, você para um pouco para meditar. Será o que eu estou fazendo, Senhor? Será que eu estou seguindo o caminho estreito, o caminho largo? Se tu não tem força de andar pelo caminho estreito, dobra o teu joelho, clama a Deus que Deus vai te dar força. Ensina como tu deve andar nesse caminho. Pede a Deus para ensinar tu como tu deve andar nesse caminho. Que tu vai andar de cabeça erguida, pessoal. E quero dizer para você, gente, não é fácil não. E não é rapidinho assim a gente chegar nesse caminho estreito. A gente tem de caminhar nesse caminho estreito até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo, porque Deus está vendo lá que você está se sacrificando, que você está dando o seu melhor para Deus, que você está fazendo a obra do Senhor. É fácil pregar a palavra de Deus? Não é difícil. Não é fácil. Porque muitas pessoas querem escutar, muitas pessoas não querem escutar, muitas pessoas criticam, né? A pessoa às vezes vai levar uma literatura, as pessoas não recebem, as pessoas viram a cara, as pessoas falam mal. Mas isso não é motivo, gente, para a gente deixar de seguir o caminho estreito. Jesus morreu por nós numa cruz, pessoal. Morte de sangue. E nem mesmo assim ele desistiu da gente. E por que é que a gente acha tão difícil seguir esse caminho estreito? Porque não é fácil, mas a gente bota tanta dificuldade, pessoal. Porque às vezes a gente quer coisas com facilidade, pessoal. A gente às vezes não quer seguir um caminho estreito porque é difícil, claro. Como é que quer andar num caminho bem estreitinho, pessoal? Mas um caminho largo é bom demais para andar, gente. Mas lá no final, nossa, tem as consequências, né? Lá no final a gente encontra coisa terrível. O inimigo, pessoal, ele quando quer oferecer algo a gente, ele não vai oferecer nada bom, nada feio, nada ruim. Ele só oferece coisas boas para a gente se enganar e lá na frente a gente se dá mal. Então, pessoal, estou aqui sim trazendo essa palavra para você, enquanto vou aguando as minhas plantas, porque aqui, pessoal, não choveu. Então, já faz, eu acho, uns 30 dias que não chove. E as plantas necessitam, né, que a gente ague. Necessito que a gente molhe, traga uma aguinha para elas, que isso é bom, né, pessoal? Então, gente, para um pouco para pensar, tá? Senhor, eu quero seguir esse caminho estreito. Eu sei, Senhor, que vai ser uma jornada difícil, não vai ser fácil, Senhor. Mas eu quero seguir esse caminho estreito. E aí onde você está, pessoal, dobra teus joelhos. Confessa a Jesus como teu único e verdadeiro Salvador. Porque esse caminho largo, gente, não leva a nada, pessoal, leva a perdição. Quantas pessoas seguem esse caminho largo, pessoal, e depois se dá mal? O caminho largo que você pode fazer, você pode ir para a festa, você pode fazer tudo. Tudo. Gel, mas é proibido, Gel, beber? Não. Gel, mas eu posso dançar? Pode. Gel, mas eu posso me prostituir? Pode. Mas só que você só não pode chegar até Deus. Até Deus você não pode chegar. Porque Jesus não proíbe, gente. Jesus não diz assim, não, você não vai fazer isso, não vai, não.
Jesus, ele não força ninguém. Jesus deu o livre-arbítrio para a gente fazer o que a gente quiser. Só que Jesus, ele mostrou o que é certo e o que é errado. Mas a gente somos tão teimosos, as pessoas são tão teimosas, pessoal, que mesmo sabendo, gente, que o caminho largo leva à morte, mesmo sabendo ali que o caminho largo leva à morte, mesmo sabendo que o caminho estreito leva à vida, mas preferem o caminho largo. Por quê, gente? Porque a teimosia do ser humano é imoral, pessoal. É demais. Então vamos seguir, gente, o caminho estreito. Na palavra de Deus diz que o caminho estreito leva à vida. E nós sabemos que a vida é Cristo Jesus, né? Nós sabemos que coisa maravilhosa, gente, é a gente seguir o caminho estreito, sofrendo perseguições ou sofrendo humilhações por causa de Cristo. Mas a gente seguindo porque não é fácil. Às vezes a gente diz, não, eu vou seguir em frente. Porque Jesus morreu por mim numa cruz, Jesus sofreu por mim mesmo eu não merecendo. Mas Jesus, ele sofreu na cruz, ele morreu, ele foi humilhado, ele foi chicoteado, cuspiram em Jesus, deram vinagre a Jesus. Mas Jesus, ele não desistiu nem de mim, nem de você. Então, por que é que a gente, pessoal, por conta de algo, né, que nos machuca, às vezes até dentro da igreja, a gente diz logo, eu vou deixar de servir a Deus, eu vou sair da igreja, pronto, a gente está abandonando Jesus por qualquer bobagem. Coisas que Jesus não faz, não abandonou a gente em nenhum momento e nunca abandonou. Você já imaginou, pessoal, Deus deixando que seu filho Jesus morresse numa cruz por amor a nós? É muito amor, né, pessoal? É muito amor. Quando eu paro um pouco assim para pensar, gente, das maravilhas de Deus, do amor que Deus tem por nós, pessoal, é lindo, gente, é lindo. Então vamos adorar esse Deus maravilhoso, gente. Vamos saber ser grata a Deus, vamos glorificar a Deus, porque Ele é bom. Novamente eu estou mostrando aí, gente, eu tirando o caju do pé de cajueiro, né? Porque eu achei tão lindo, gente, eu digo, vou mostrar novamente. Eu achei muito lindo isso aí. Olha esses frutos, gente, eu pegando esses frutos. Por quê? Porque eu lutei, persisti, não desisti da luta, do sol quente, não tive medo de sol quente, limpei mato, plantemos, né, aguemos. E não é um processo longo, pessoal, é um processo bem longo. Daqui, assim, você planta uma planta, você vai ver que vai demorar muito a dar fruto. Mas quando dá fruto é gratificante. Mesmo assim somos nós, pessoal. É difícil o caminho estreito, mas vamos seguir em frente, porque lá na frente vai ser tão gratificante, gente. A gente chegar no final do caminho e encontrar Jesus de braços abertos para nos abraçar, né? Então que vocês venham meditar aí e que Deus venha abençoar cada um de vocês. Gratidão a cada um de vocês que estão me seguindo, estão gostando. Eu sou Geovânia, do canal Casal Simples da Roça Geo e Zusa, né? Aqui a gente bota, gente, vídeos da roça, vídeos de eu fazendo serviço na minha casa. E é assim, gente. E assim vamos seguindo nesse caminho estreito e dando glória a Deus, que a nossa vitória, pessoal, está bem pertinho, né? Bem pertinho. Jesus, Ele bate na porta a todo momento, na porta do nosso coração. Se nós abrir o nosso coração para Cristo, Ele entra e faz morada, né? E quando Jesus está fazendo morada em nossas vidas, é maravilhoso, né, gente? Então, pessoal, a paz do Senhor. E medita bem, gente. Pensa, será qual é o caminho que eu estou seguindo? Será que eu estou seguindo o caminho certo ou errado, né? Então vamos glorificar a Deus, porque só Deus é digno de toda honra e toda glória, né, pessoal? Pense, caminho estreito leva à vida, caminho largo leva à perdição e à morte.